A impressão 3D, também conhecida como manufatura aditiva, é uma tecnologia baseada na criação de objetos tridimensionais por meio da adição sucessiva de material, camada por camada. No setor da construção civil, ela permite a execução automatizada de paredes e estruturas inteiras, utilizando robôs ou impressoras de grande escala. O processo começa com a modelagem digital do objeto em um software de desenho assistido por computador, o CAD, seguida da conversão desse modelo para o formato STL, que representa uma malha tridimensional. Depois, realiza-se o planejamento das camadas, finalmente, a fabricação física do objeto, camada por camada. A chamada construção aditiva é considerada uma inovação promissora na construção civil. O processo normalmente envolve a extrusão de um material como concreto especializado, que é depositado camada por camada até se obter a forma desejada. Entre os exemplos de empresas que utilizam essa tecnologia, estão a Winsun, que realiza a impressão de residências em larga escala, inclusive conjuntos habitacionais, a Bmor 3D e a Inova House 3D, que utilizam a técnica de deposição de concreto por camadas, também conhecida como concrete printing, para fabricar residências, e a Brent Technology, nos Estados Unidos, que se destacou por iniciativas de peças arquitetônicas produzidas com o uso de um braço robótico que extrusa material polimérico. A impressão 3D também vem transformando a arquitetura, pois permite maior liberdade no design, tornando possível criar formas complexas e orgânicas que seriam inviáveis ou extremamente caras com métodos tradicionais. Essa tecnologia tem sido aplicada em experiências com a técnica FDM, usada na criação de pavilhões temporários, na construção de casas impressas diretamente no local e na montagem de edifícios com paredes produzidas em fábricas. Além disso, a impressão 3D se mostra especialmente eficaz na customização de projetos, abrindo novas possibilidades para a arquitetura contemporânea. As pesquisas voltadas para a impressão com materiais cimentícios se concentram principalmente na extrusão de concreto. As máquinas utilizadas variam, algumas têm um sistema de pórtico que movimenta o bocal, enquanto outras operam por meio de braços robóticos. Um dos métodos mais conhecidos é o contour crafting, que consiste em um sistema de pórtico equipado com um bocal, espátula e o material de impressão. O material é extrudido e moldado à medida que o sistema, controlado por computador, define as camadas. Esse método costuma empregar materiais cerâmicos ou concreto. Outro método é o FDM, ou Fused Deposition Modeling, que utiliza uma cabeça de impressão e materiais como ABS, elastômeros, cera e metais. O material é aquecido e depositado camada por camada, com o auxílio de um material de suporte quando necessário. Já o método SLS, ou Selective Laser Sintering, utiliza um feixe de laser para fundir seletivamente o material em pó, que pode ser de nylon, aço ou areia, formando as camadas do objeto. No caso de materiais cimentícios, há também a deposição de pó endurecido de forma seletiva. O principal material usado na construção com impressão 3D é o concreto de alto desempenho, formulado com aditivos que proporcionam rápido endurecimento e baixa fluidez. Ele precisa ter consistência adequada para manter sua forma após a extrusão, mas ainda precisa ser fluido bastante para ser bombeado. Normalmente é usada uma argamassa especial com aditivos de cura rápida, vendida em misturas prontas industrializadas. O custo dessa argamassa varia entre R$ 1 e R$ 1,50 por quilograma, sendo aproximadamente 93% mais cara do que blocos cerâmicos e 53% mais cara do que blocos de concreto convencionais. O poliestireno é um dos materiais usados como suporte, sendo posteriormente removido com acetona ou óleo de laranja. Outros materiais empregados incluem argamassas autonivelantes, materiais à base de terra, cerâmicos, plásticos, borracha e metais. A impressão 3D surge como alternativa para minimizar diversos problemas da construção tradicional, como a baixa eficiência, a alta taxa de acidentes, a escassez de mão de obra qualificada e a dificuldade de controle no canteiro de obras. Embora o custo inicial da impressão 3D ainda seja mais elevado, cerca de 6% a 11% maior que o da alvenaria estrutural, ela apresenta vantagens econômicas a longo prazo, já que a mão de obra é significativamente reduzida devido à automação. Além disso, o tempo de execução é altamente reduzido. Por exemplo, uma parede estrutural pode ser concluída até 35% mais rápido do que na alvenaria convencional.
Há também uma redução considerável na geração de resíduos, já que a tecnologia permite maior precisão na quantidade de material utilizada, eliminando praticamente a necessidade de formas e garantindo maior precisão construtiva. O principal desafio atual é a incorporação de ferragens e armaduras nas estruturas, mas já se exploram soluções como o uso de fibras de reforço no concreto ou a impressão de canais específicos para receber o aço. A impressão 3D também se destaca por seu potencial sustentável. A tecnologia reduz o desperdício de materiais e possibilita o uso de insumos reciclados ou de baixo impacto ambiental, como a terra. Isso representa um avanço importante, já que o setor da construção civil tradicional consome mais de 40% de todas as matérias-primas utilizadas globalmente, gerando grande impacto ambiental. Diversos tipos de edificações já foram construídos com o uso da impressão 3D, incluindo casas simples, edifícios de arquitetura complexa, construções impressas diretamente no local e paredes produzidas em fábricas para posterior montagem. Empresas como a Winsan lideram esse tipo de iniciativa em escala industrial. No Brasil, entretanto, a tecnologia ainda está em fase exploratória. Faltam estudos nacionais completos que abordem de forma aprofundada o emprego da impressão 3D na construção civil, e a escassez de dados concretos sobre custos, prazos e qualidade. As informações disponíveis geralmente vêm de experiências realizadas em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, envolvendo empresas como Bmor 3D e Nova House 3D. No contexto brasileiro, a impressão 3D é vista como uma alternativa promissora para o mercado da construção civil, com grande potencial para reduzir custos habitacionais e acelerar a execução de obras. Essa tecnologia é considerada uma solução viável principalmente para habitações populares e reconstruções em áreas atingidas por desastres naturais, devido à rapidez e facilidade de execução. Além disso, a integração com a tecnologia BIM, Build Information Modeling, é apontada como essencial para aprimorar a eficiência e a industrialização do setor. Entre as principais vantagens da impressão 3D estão a alta velocidade de execução, a redução significativa de desperdícios, a flexibilidade de design, a menor necessidade de mão de obra, o aumento da qualidade construtiva e a possibilidade de maior precisão e sustentabilidade no processo. Por outro lado, a tecnologia ainda enfrenta desvantagens importantes. Há preocupações com a integridade estrutural das construções, já que o concreto extrudado pode apresentar vazios ou falhas de adesão entre as camadas. A aderência entre essas camadas é crítica, e falhas podem gerar planos de fraqueza na estrutura. Também há dificuldade em incorporar armaduras de forma automatizada, além de um custo inicial elevado de equipamentos e materiais. Soma-se a isso a falta de normas e regulamentações específicas para a construção aditiva, a complexidade na integração de sistemas elétricos e hidráulicos durante o processo de impressão e a ausência de dados práticos sobre custo e desempenho. Em conclusão, a impressão 3D aplicada à construção civil é uma tecnologia promissora que pode transformar o setor, oferecendo uma combinação de velocidade, precisão, redução de desperdícios e liberdade de design. Apesar de ainda estar em estágio inicial no Brasil e enfrentar desafios como o alto custo de materiais, a ausência de normas técnicas e questões relacionadas ao reforço estrutural, seu potencial é considerável, especialmente na redução dos custos habitacionais e na personalização de projetos arquitetônicos. O avanço dessa tecnologia tende a se concentrar no aprimoramento da segurança, durabilidade e eficiência das construções, consolidando-se como uma ferramenta capaz de tornar a construção civil mais rápida, sustentável e inovadora. Se gostou dessas informações, deixe sua opinião, curta o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir.